E se o terço pendurado silenciosamente na sua parede, o mesmo que você acreditava estar protegendo sua família, fosse, na verdade, o motivo da tensão e do desconforto que nunca parecem sair da sua casa, e se algo feito para abençoar sua casa tivesse se tornado uma porta silenciosa para a inquietação, isso pode parecer inacreditável, mas este alerta não vem de boatos, superstições ou medos. Ele vem diretamente de São Padre Pio, o sacerdote estigmatizado cuja extraordinária visão espiritual lhe permitia ver o que a maioria de nós não consegue. No mês passado, uma mulher me escreveu em lágrimas. Ela descreveu como seu lar, antes pacífico, havia se transformado em um campo de batalha de confusão e exaustão. Seu marido havia se tornado irritadiço sem motivo. Seus filhos estavam constantemente doentes. As noites eram inquietas, os dias pesados com discussões que pareciam surgir do nada. Os médicos não conseguiam explicar o súbito declínio na saúde de sua família, e os conselheiros não conseguiam amenizar a tensão emocional. Mas um dia, depois de assistir a um de nossos vídeos sobre os ensinamentos do Padre Pio, ela decidiu dar uma olhada mais de perto em seu quarto. Lá, pendurado acima de sua cama, estava um terço preto antigo que ela havia comprado anos atrás em uma venda de imóveis, porque pensou que parecia santo. Ele estava lá há meses, despercebido. Mas depois de ouvir os alertas do Padre Pio, ela o removeu. Em poucos dias a mudança foi quase milagrosa. O ar parecia mais leve, as discussões cessaram. A família dormiu em paz novamente. Pode parecer coincidência, até você descobrir o que Padre Pio revelou. O santo disse certa vez que nem todos os objetos religiosos são o que parecem ser. Alguns, explicou ele, podem carregar uma história oculta, energias, intenções ou rituais que nunca foram destinados à glória de Deus. E entre esses, há 3 tipos específicos de terços que Padre Pio advertiu que poderiam agir como condutos espirituais para forças negativas, em vez de canais de proteção divina. Ainda mais alarmante, esses terços são frequentemente os mais bonitos, aqueles com cores vibrantes, crucifixos ornamentados ou materiais incomuns que chamam nossa atenção em lojas físicas e online. Muitos de nós, sem perceber, os trazemos para nossas casas pensando que estamos convidando a graça, quando na verdade podemos estar convidando a inquietação. Hoje, vamos descobrir exatamente quais terços Padre Pio nos advertiu, por que eles contêm tal perigo oculto e os 6 sinais sutis de que seu próprio terço pode estar espiritualmente comprometido. O terceiro tipo, como disse Padre Pio, é especialmente preocupante, tornou-se cada vez mais comum nos lares católicos modernos, substituindo silenciosamente os terços tradicionais enquanto carrega algo inteiramente diferente. Você está pronto para ver o que pode estar escondido à vista em seu próprio cantinho de oração? Porque depois de ouvir o alerta do Padre Pio, você talvez nunca mais olhe para o seu terço da mesma forma. Se você acredita na sabedoria divina do Padre Pio e deseja clareza em sua vida espiritual, digite nos comentários abaixo: discernir meu caminho, Padre Pio. Suas palavras podem ser a mensagem que outra pessoa precisa ver esta noite. Um pequeno ato de fé que pode mudar não apenas um lar, mas muitos. Para entender por que certos terços podem se tornar espiritualmente perigosos, primeiro temos que lembrar o que torna o terço tão poderoso. O terço não é simplesmente uma corrente de contas ou um ritual repetido por hábito. É uma oração viva, uma ponte entre o céu e a terra, uma arma espiritual criada não por invenção humana, mas por revelação divina. Desde o século XIII, quando a Santíssima Virgem Maria revelou o terço a São Domingos, ele tem sido fonte de inúmeros milagres. Batalhas inteiras foram vencidas pela sua oração. Almas foram convertidas, corações amolecidos, famílias restauradas. Cada conta, cada mistério é uma meditação sobre a vida de Cristo, um eco rítmico de amor e redenção sussurrado por gerações. É precisamente por isso que o terço não é apenas sagrado, ele também é um alvo. Tudo o que possui verdadeiro poder espiritual, inevitavelmente atrai tanto a luz quanto a escuridão.
Padre Pio frequentemente lembrava a seus seguidores que quanto mais perto algo está da graça, mais ferozmente será atacado. O terço, disse ele, é a arma para estes tempos. Mas mesmo uma arma do céu pode ser adulterada por mãos que não servem a Deus. Ao longo da história, objetos sagrados foram imitados, distorcidos e reaproveitados para intenções longe de serem santas. O diabo, advertiu Padre Pio, não cria, ele corrompe. Ele pega o que é feito para abençoar e tenta transformá-lo em confusão. Em uma de suas homilias, Padre Pio usou uma imagem assustadora. O diabo é como um cão raivoso acorrentado a um poste. Além do comprimento da corrente, ele não pode te machucar, mas chegue muito perto e você sentirá sua mordida. Essa corrente, neste caso, pode ser algo tão aparentemente inocente quanto um terço não abençoado pendurado acima da sua cama. Padre Pio possuía um dom espiritual extraordinário, a capacidade de discernir se um objeto carregava a fragrância do céu ou o resíduo da escuridão. Muitos peregrinos de San Giovanni Rotondo testemunharam como Padre Pio se recusava a abençoar certos itens. Alguns eram terços, crucifixos ou medalhas que pareciam inteiramente comuns. No entanto, antes que os proprietários pudessem sequer falar, ele sentia algo errado e dizia firmemente: "Tire essa coisa daqui. Ela não foi feita para oração." Mais tarde, descobriu-se que alguns desses objetos haviam sido usados em rituais ocultistas ou criados com intenções erradas. Padre Pio explicou que nem tudo o que parece santo é verdadeiramente sagrado. O mundo espiritual, disse ele, funciona através da intenção e da graça, não da aparência. E é aí que os tempos modernos tornaram o discernimento ainda mais difícil. Hoje, itens religiosos são produzidos em massa, vendidos em grande quantidade, muitas vezes feitos sem oração ou bênção. São comercializados como presentes, decorações ou até acessórios de moda, objetos de admiração em vez de devoção. Muitos católicos agora colecionam terços de diferentes cores, materiais ou designs simplesmente porque são bonitos. Mas a beleza por si só não torna algo sagrado. Padre Pio nos exortou a lembrar que os sacramentais, como o terço, são extensões da nossa fé. Eles carregam significado espiritual apenas quando são abençoados, respeitados e usados para seu verdadeiro propósito, nos conduzir a Cristo. Quando separados desse propósito, seu significado se torna vazio e, em casos raros, até invertido. É por isso que seus alertas não são sobre medo, são sobre consciência. Assim como protegemos nossos lares de danos físicos, também devemos protegê-los da confusão espiritual. O terço é uma arma de luz, mas como qualquer arma, deve ser manuseado com reverência, ou pode ser voltado contra quem o empunha. Então, agora que entendemos por que o terço pode ser distorcido, vamos nos aprofundar nos avisos específicos do Padre Pio. Quais são os 3 tipos de terços que ele disse que poderiam trazer inquietação para um lar? E como eles afetam a paz espiritual de quem os possui? Segundo o discernimento espiritual do Padre Pio, nem todos os terços carregam a mesma graça. Alguns, particularmente quando vêm de origens questionáveis, podem carregar vestígios de escuridão em vez de luz. Ele advertiu contra 3 tipos específicos de terços, cada um com sua própria história, seu próprio perigo sutil e sua própria maneira de perturbar a paz de um lar. O terço preto, a sombra do invisível. O primeiro e mais frequente alerta do Padre Pio era sobre terços completamente pretos. Na tradição católica, o preto pode simbolizar luto, penitência e humildade. Mas Padre Pio explicou que o diabo frequentemente se esconde atrás de símbolos que parecem justos, torcendo-os para algo completamente diferente. Ele relatou que muitos terços pretos, especialmente aqueles não adquiridos de fontes religiosas confiáveis, haviam sido usados em rituais não cristãos, antes de serem vendidos ou passados a crentes desavisados. O que parece um tesouro antigo pode, na verdade, carregar um resíduo espiritual sombrio de seu uso anterior. Uma história que ele compartilhou:
envolveu uma mulher de Nápoles que veio a ele em lágrimas. Por meses, ela havia sofrido de pesadelos terríveis e uma profunda sensação de desespero que não conseguia afastar. Ela rezava diariamente e ia à confissão regularmente, e ainda assim sua ansiedade só aumentava. Quando ela se aproximou do Padre Pio com seu terço, um impressionante terço preto com um crucifixo de prata ornamentado, ele de repente recuou e disse: "Tire isso daqui, não foi feito para a oração." A mulher ficou atônita. Mais tarde, investigações revelaram que o terço havia sido usado em cerimônias ocultas, antes de ser revendido em um mercado local. Padre Pio a instruiu a destruí-lo e substituí-lo por um abençoado de uma igreja. Em poucos dias, seus pesadelos cessaram e sua paz retornou. Padre Pio explicou que objetos, especialmente aqueles usados em contextos espirituais, podem reter impressões de seu passado. A cor preta em si não era má, mas nas mãos daqueles que a usam para propósitos profanos, ela pode absorver e ocultar energia espiritual que permanece muito tempo depois que o ritual termina. Ele chamou esse fenômeno de interferência espiritual, uma vibração que perturba a oração e a paz de maneiras sutis. O terço vermelho sangue. A falsificação do sacrifício. A segunda categoria contra a qual Padre Pio advertiu foi o terço vermelho sangue. O vermelho, é claro, tem um significado profundo no cristianismo. Simboliza o precioso sangue de Cristo, o fogo do Espírito Santo, o sacrifício dos mártires. Mas Padre Pio disse que quando esse símbolo é mal utilizado, ele se torna um dos mais enganosos de todos. Ele encontrou vários terços de uma cor carmesim intensa que, em vez de serem abençoados para a oração santa, haviam sido empregados em rituais de sangue e cerimônias de confusão espiritual, misturando orações cristãs com invocações a outras entidades. Esses objetos carregavam o que ele chamava de intenções mistas, uma mistura perigosa do sagrado e do profano. Um caso em particular permanece inesquecível. Uma família havia recebido um lindo terço vermelho antigo como presente de um parente. Era feito de contas de vidro, escuras e brilhantes, e eles o penduraram orgulhosamente em seu altar doméstico. Logo depois, as coisas começaram a desmoronar. O pai, antes calmo e gentil, ficou impaciente e irritado por questões triviais. As crianças desenvolveram medos estranhos, e noites sem dormir. Até o mais novo se recusava a entrar no quarto onde o terço estava pendurado. Quando a mãe finalmente procurou o conselho do Padre Pio, ele ouviu em silêncio e depois perguntou: "Você tem uma corrente vermelha pendurada em seu oratório?" Seus olhos se arregalaram. Ele os instruiu a removê-la imediatamente. Depois de fazê-lo, eles notaram que sua casa parecia mais leve. Suas discussões diminuíram e as crianças dormiram em paz novamente. Padre Pio explicou mais tarde que o terço havia sido usado em rituais onde o sangue era invocado, uma distorção do simbolismo sagrado que trazia confusão em vez de graça. Ele ensinou que tais objetos podem criar estática espiritual, interferindo no canal claro de comunicação entre a alma e Deus. Mesmo que abençoados depois, alguns desses itens ainda podem carregar uma sombra de seu uso anterior. O terço multicolorido ou híbrido, a decepção da confusão. A terceira e talvez mais alarmante categoria identificada por Padre Pio envolve terços multicoloridos ou híbridos, feitos de materiais não convencionais ou adornados com símbolos tirados de múltiplas tradições espirituais. Esses terços podem incluir contas em forma de olhos, gravadas com emblemas incomuns ou incrustadas com cristais que dizem, carregam energia. À primeira vista, podem parecer inofensivos, até bonitos ou inclusivos. Em lojas modernas e mercados online, são frequentemente promovidos como contas de oração universais, misturando a iconografia católica com elementos de crenças orientais ou da nova era. Mas Padre Pio via isso como sinais de confusão espiritual. Ele advertiu que quando símbolos sagrados de tradições conflitantes são misturados, a própria oração se torna confusa, quando o coração não sabe com quem está falando. Disse ele:
O céu não pode responder claramente. Esses objetos, explicou ele, não são instrumentos de devoção, mas canais de distorção, como rádios sintonizados em múltiplas frequências ao mesmo tempo. O que mais incomodava o Padre Pio não eram apenas os objetos em si, mas o espírito por trás de sua criação. Ele previu um tempo em que o mercado trataria as coisas santas como ornamentos, produzidos em massa, espiritualmente vazios e despojados de reverência. Esse tempo, disse ele, tentaria até os fiéis a esquecer que o terço não é decoração, mas declaração, um sinal de fé, não de moda. É exatamente isso que vemos hoje. Terços híbridos, decorados com amuletos, cristais ou motivos não cristãos, são vendidos como acessórios. Eles afirmam trazer energia positiva, mas Padre Pio ensinou que tais alegações obscurecem a fronteira entre a graça divina e o misticismo feito pelo homem. Onde a oração se torna uma moda, disse ele, a verdade começa a desaparecer. Agora que você conhece os 3 tipos de terços sobre os quais Padre Pio nos advertiu, o preto, o vermelho sangue e os híbridos multicoloridos, é hora de entender como reconhecer os sinais de que um deles pode já estar em sua posse. Porque a verdade é que esses objetos raramente anunciam sua presença com drama. Seus efeitos são sutis, graduais e profundamente reais. Os insights do Padre Pio nunca tiveram a intenção de criar medo. Eles tiveram a intenção de despertar o discernimento. Ele queria que as pessoas entendessem que as realidades espirituais, embora invisíveis, são tão reais quanto o ar que respiramos. Um terço, quando verdadeiramente santo, torna-se um escudo de graça. Mas quando distorcido pelo mau uso, pode irradiar confusão em vez de calma. Ao longo de anos guiando almas, Padre Pio identificou 6 claros sinais de alerta de que um terço, ou qualquer objeto sagrado, pode estar espiritualmente comprometido. Sua origem é desconhecida ou incerta. A primeira pergunta que Padre Pio sempre fazia era simples: de onde veio? Muitos de nós recebemos ou compramos itens religiosos sem nunca perguntar sobre sua origem. Mas, segundo ele, a origem importa profundamente. Terços encontrados em vendas de garagem, mercados de pulgas, lojas de antiguidades ou dados por pessoas com antecedentes espirituais incertos devem ser abordados com cautela. Padre Pio explicou que os objetos podem absorver as intenções com as quais foram feitos ou usados. Um terço feito por mãos que nunca rezaram pode carregar uma espécie de vazio espiritual. Enquanto um criado ou abençoado na fé carrega a paz, você se sente inquieto ou distraído. Ao rezar com ele, a oração deve trazer calma, foco e calor espiritual. Mas Padre Pio observou que quando alguém se sente inquieto, ansioso ou incomumente distraído toda vez que reza com um terço em particular, pode não ser coincidência. Sacramentais autênticos tendem a atrair a alma para a paz, enquanto os espiritualmente contaminados a repelem. Ele aconselhou que, se um terço despertar inquietação em vez de devoção, o desconforto pode ser um sinal silencioso de Deus, urgindo o discernimento. Ele possui símbolos ou modificações incomuns. Ao longo dos anos, Padre Pio encontrou inúmeros terços inscritos com emblemas estranhos, símbolos não encontrados em designs católicos tradicionais. Alguns apresentavam olhos que tudo veem, marcas astrológicas ou esculturas tiradas de tradições não cristãs. Essas alterações sutis, disse ele, são muitas vezes deliberadas. Elas podem criar confusão, misturando imagens sagradas com significados estranhos à fé. Se o seu terço incluir algo que não pertence, um amuleto, gravação ou símbolo desconhecido, trate-o como um aviso. Seus materiais são incomuns ou ligados ao ocultismo. Embora os terços possam ser feitos de muitos materiais, madeira, vidro, metal ou pedra, Padre Pio alertou contra aqueles que incorporam certos cristais, ossos ou ligas incomuns usados em práticas esotéricas. Alguns terços modernos são até comercializados com alegações de amplificação de energia ou equilíbrio espiritual. Ele exortou os fiéis a rejeitar tais noções. O poder de um terço não vem de minerais ou matéria.
vem da oração e da bênção. Nenhuma pedra pode substituir a graça, disse ele. Você experimenta desconforto interior, persistente ou resistência. O discernimento, ensinava Padre Pio, começa no coração. Às vezes, o único sinal que você receberá é uma sensação tranquila de desconforto, uma intuição de que algo não está certo. Ele chamava isso de o sussurro da graça. Se você se sentir resistente à oração ou inexplicavelmente hesitante em pegar um determinado terço, preste atenção. Deus frequentemente nos adverte através de sutis impulsos interiores, muito antes que a razão se torne clara. Ele afeta sua vida de oração em vez de apoiá-la. O sinal mais revelador de todos é o fruto. Um verdadeiro terço aprofunda a oração, foca o pensamento e abre o coração a Cristo. Um comprometido, em contraste, drena o foco e leva à fadiga espiritual. Padre Pio descreveu esse efeito como estática espiritual, como tentar rezar através de um véu de ruído. Se você consistentemente se sentir seco, desfocado ou resistente sempre que usa um terço específico, mas em paz com outro, essa diferença fala por si. Ele lembrou seus seguidores que Deus nunca instila medo ou confusão através das coisas sagradas. Quando um terço está certo, você se sentirá atraído para o céu, não perdido em dúvida. Esses sinais não têm o objetivo de torná-lo suspeito de tudo o que resta sagrado, mas de ajudá-lo a ouvir mais atentamente sua própria atmosfera espiritual. A sabedoria do Padre Pio nos convida a abordar os sacramentais com reverência, não superstição. Não se trata de caçar a escuridão, trata-se de garantir que a luz não seja obstruída. E se algum desses sinais lhe parecer familiar, não entre em pânico. Há sempre uma maneira de restaurar a paz, pois a graça é mais forte que qualquer sombra. Então, o que acontece quando um desses terços comprometidos permanece em sua casa? Que tipo de impacto ele pode realmente ter em sua família, seus relacionamentos, até mesmo em seu estado de espírito? Padre Pio viu esses efeitos em primeira mão, e suas histórias revelam como a inquietação espiritual pode entrar silenciosamente pela menor porta. Padre Pio ensinava que o mundo espiritual raramente se anuncia com trovões ou espetáculos. A escuridão não arromba para a porta, ela se infiltra silenciosamente, disfarçando-se no que parece comum. A presença de um terço espiritualmente comprometido em sua casa pode não se revelar com sinais dramáticos, mas com perturbações sutis e persistentes que corroem a paz dia após dia. Ele observou que esses efeitos frequentemente começam na oração. Muitos de seus seguidores reclamavam que, apesar de sua devoção, lutavam para rezar consistentemente. Eles descreviam sentir uma estranha resistência sempre que pegavam um certo terço, como se cada palavra da oração pesasse mais do que antes. Um homem da Sicília, certa vez, escreveu ao Padre Pio dizendo: "Sinto como se estivesse nadando contra a corrente toda vez que tento rezar." A resposta do Padre Pio foi simples: verifique os objetos ao seu redor. Quando o homem examinou seu espaço de oração, encontrou um terço antigo, exposto em uma prateleira, lindamente feito, mas com contas alternadas em preto e vermelho. Padre Pio explicou mais tarde que a mistura dessas duas cores frequentemente aparecia em objetos rituais projetados para intenções opostas. O homem o removeu e, em poucos dias, sua vida de oração foi renovada, seu coração mais leve. Além da oração, Padre Pio notou como esses terços podiam afetar a própria atmosfera de um lar. As pessoas relatavam aumento da tensão, discussões por coisas triviais, ansiedade sem causa ou uma inexplicável sensação de peso no ar. Estas são as sutis ondulações do que ele chamou de dissonância espiritual. Como a energia espiritual está entrelaçada no próprio ritmo de uma casa, até pequenas perturbações podem amplificar as fraquezas humanas existentes. A raiva que antes era controlável torna-se insuportável. A fadiga que antes era passageira torna-se constante. Distúrbios do sono eram outro padrão recorrente. Famílias com tais objetos frequentemente experimentavam inquietação, pesadelos vívidos ou uma profunda exaustão que persistia, não importando o quanto descansassem.
Padre Pio explicou que durante o sono, quando nossas defesas conscientes são reduzidas, nos tornamos mais sensíveis aos ambientes espirituais. A escuridão ligada a tais objetos pode não prejudicar a alma diretamente, mas perturba o espírito que habita no lar. E havia as crianças e os animais. Padre Pio frequentemente dizia que a inocência tem seu próprio tipo de sensibilidade. Crianças e animais de estimação, desprovidos de razão, mas puros de coração, muitas vezes podem perceber o que os adultos não conseguem. Ele contava casos em que crianças de repente se recusavam a entrar em certos quartos, ou cães latiam para cantos de uma casa onde nada era visível. Ele ensinava que tal comportamento nunca deveria ser desconsiderado. Os inocentes, disse ele, são os primeiros a notar quando a paz se vai. Entre os muitos testemunhos que recebeu, um se destacou acima de todos os outros. Uma história que ilustrou perfeitamente como esses objetos podem semear o caos silencioso. Marta, uma mãe católica devota, escreveu ao Padre Pio, depois de quase 2 anos de turbulência inexplicável. Seu lar, antes cheio de risadas, havia se tornado um lugar de conflito. Seu marido se distanciou, seus filhos discutiam constantemente, e as finanças da família começaram a desmoronar sem motivo. Quando o Padre Pio respondeu, ele lhe fez uma pergunta que a princípio pareceu estranha. Você trouxe recentemente novos itens religiosos para sua casa? Ela percebeu que havia comprado vários terços antigos em uma venda de imóveis, peças bonitas em cores incomuns, e os havia colocado por toda a casa como decorações. Padre Pio a instruiu a remover todos eles e substituí-los por terços recém-abençoados de uma fonte confiável. Em poucas semanas, a mudança foi inegável. A casa parecia mais leve, a família mais calma. Até o negócio deles, que estava em dificuldades, começou a melhorar. Marta escreveu novamente, chamando-o de o milagre silencioso. Padre Pio explicou que os objetos em si não criam o mal. Eles amplificam o que já existe. Eles são como espelhos, disse ele, refletindo o que os cerca. Mas quando sua superfície está contaminada, eles refletem confusão em vez de luz. Esta é a parte mais enganosa do fenômeno. As perturbações muitas vezes parecem comuns. Estresse financeiro, tensão conjugal, insônia, tudo isso pode ter causas naturais. No entanto, quando persistem apesar de todo esforço razoável para corrigi-los, quando pairam sem explicação, é quando o Padre Pio exortava os fiéis a olhar mais profundamente. Ele não queria que as pessoas tivessem medo, mas que vissem. O mundo espiritual se move silenciosamente, mas seus vestígios são reais. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo. O próximo é tomar ações fiéis e práticas para restaurar a paz. Padre Pio deu instruções muito claras sobre como purificar e proteger seu lar quando você suspeita que um terço ou qualquer objeto sagrado possa estar comprometido. Sua orientação combinava oração, discernimento e ação reverente. Vamos agora nos voltar para esses passos, para a maneira como Padre Pio ensinou os fiéis a purificar seus lares e a recuperar a bênção que os objetos sagrados sempre foram destinados a trazer. A sabedoria do Padre Pio era sempre prática. Ele entendia que a fé sem ação deixava a porta semi-aberta para a confusão. Quando os fiéis descobriam terços ou objetos sagrados que causavam desconforto, ele não encorajava o medo, ele ensinava o discernimento. Seu processo era simples, reverente e profundamente enraizado na confiança na autoridade de Deus. O primeiro passo que ele aconselhava era a consciência. Padre Pio chamava isso de um inventário espiritual. Ele dizia a seus seguidores para olharem cuidadosamente para cada item religioso em suas casas, terços, medalhas, estátuas, crucifixos, e perguntarem: de onde veio isso? Quem o fez? Com que propósito? Isso não era sobre suspeita ou paranoia. Era sobre recuperar a atenção plena sobre as coisas que compartilham espaço com nossas orações. Todo objeto sagrado, dizia ele, deveria ter uma história rastreável, uma conexão com a fé, não com a moda. O segundo passo era o discernimento e a bênção adequados.
Para terços com origens incertas, mas sem sinais óbvios de problemas, Padre Pio recomendava uma solução simples: levá-los a um sacerdote para abençoá-los. Uma bênção, explicou ele, não é apenas um ritual, é uma reorientação de propósito. Quando um sacerdote abençoa um terço, ele é consagrado novamente, cortando qualquer influência de uso indevido passado e redirecionando-o para a glória de Deus. Mas para terços que causam desconforto genuíno, carregam símbolos ocultistas ou parecem impossíveis de purificar, ele prescrevia uma abordagem diferente. Tais objetos não deveriam ser jogados no lixo ou queimados imprudentemente. Padre Pio alertou que o descarte descuidado mostra desrespeito para com o que antes foi destinado a ser sagrado. Em vez disso, ele instruía que esses itens fossem levados a um sacerdote experiente em questões espirituais. O sacerdote oraria sobre eles e decidiria se poderiam ser abençoados novamente ou, se necessário, descartados reverentemente, geralmente por sepultamento ou queima acompanhada de oração. Padre Pio chamava esse processo de devolvê-los aos elementos. O ato, explicou ele, simboliza devolver a Deus o que foi mal utilizado, reconhecendo que mesmo um objeto corrompido, uma vez carregou uma intenção santa. Trate mesmo o que está quebrado com reverência, disse ele a seus seguidores, pois a própria reverência cura a alma. O próximo princípio que ele enfatizou foi a prevenção. Padre Pio resumiu como os 3 P's: procedência adequada, bênção adequada e propósito adequado. Procedência adequada. Compre terços apenas em lojas católicas confiáveis, livrarias de igrejas ou comunidades religiosas. Evite itens de fontes desconhecidas ou comerciais que tratam coisas sagradas como souvenirs. Bênção adequada. Sempre peça para um sacerdote abençoar novos terços antes de usá-los. Padre Pio lembrou aos fiéis que sacramentais não abençoados são como vasos vazios. Eles carregam potencial, não poder. Propósito adequado. Aborde cada compra, presente ou oração com um coração puro. Ele disse: um terço feito em oração rezará por você mesmo quando seus lábios estiverem em silêncio. Para famílias que haviam experimentado um desconforto persistente, Padre Pio ofereceu um ato adicional de restauração, a bênção do lar. Ele incentivou a convidar um sacerdote para abençoar cada cômodo, especialmente os lugares onde o desconforto era sentido. Junto a isso, ele ensinou a importância de restabelecer a oração diária no lar, particularmente o próprio terço, desta vez rezado com clareza e devoção. Um de seus ensinamentos mais belos foi sobre a criação do que ele chamou de um escudo espiritual. Ele sugeriu colocar sacramentais simples e devidamente abençoados em locais-chave da casa, um crucifixo acima da porta principal, uma pequena garrafa de água benta na mesa de cabeceira e um terço de madeira tradicional perto de cada cama. Ele disse que, quando usados com fé, esses objetos formam uma proteção invisível, não por sua presença física, mas pela graça que convidam. Em todos esses ensinamentos, Padre Pio retornou a uma verdade. O poder não reside nos objetos, mas na fé daqueles que os usam. O terço mais santo pode não fazer nada nas mãos da descrença, enquanto as mais simples contas de madeira podem se tornar uma escada para o céu nas mãos do amor. A fé, disse ele, é o fogo que faz a arma brilhar intensamente. Ele queria que seus seguidores agissem não por medo, mas por confiança. As forças das trevas, ele lhes lembrou, estão acorrentadas. Elas não têm autoridade sobre uma alma que vive na graça. Toda vez que um crente reza com sinceridade, toda vez que um lar é consagrado na fé, essas correntes apertam. Então, se você alguma vez se sentiu incerto sobre os objetos em sua casa, lembre-se do equilíbrio do Padre Pio: fé e prudência. Examine o que o cerca, haja com reverência e deixe que cada oração recentralize seu espaço em direção à paz de Deus. Quando a luz é restaurada, a escuridão não tem mais onde se esconder. Agora que exploramos os passos do Padre Pio para purificar e proteger seu lar, é hora de concluir com sua maior lição.
uma verdade que transforma o medo em fé e os objetos em instrumentos de graça. Ao chegarmos ao fim do alerta e da sabedoria do Padre Pio, uma verdade brilha acima de todas as outras. Nenhum objeto, por mais sagrado ou corrompido que seja, detém mais poder do que a graça de Deus. O terço, em sua forma mais pura, não é meramente um colar de contas. É uma ponte entre o céu e a terra, uma conversa entre a alma e o divino. Sua força não vem de seus materiais ou de sua beleza, mas do amor e da fé do coração que o segura. Padre Pio queria que lembrássemos que discernimento não é medo, é amor guiado pela consciência. Ele nunca buscou amedrontar os fiéis, mas sim ensiná-los a proteger o que mais importa: sua paz, suas famílias e seu relacionamento com Deus. Os terços preto, vermelho e multicoloridos sobre os quais ele alertou não são amaldiçoados por suas cores. O perigo reside nas intenções que os moldaram, no mau uso que distorceu seu significado e na negligência que trata as coisas santas como ornamentos em vez de tábuas de salvação. A verdadeira proteção espiritual não vem de coletar objetos, vem de cultivar a fé. Padre Pio frequentemente dizia: reze, espere e não se preocupe. Mas ele também ensinava que a oração deve andar de mãos dadas com a prudência. Honramos a Deus não apenas rezando, mas guardando o que convidamos para nossos lares e corações. Quando escolhemos manter apenas o que nos leva mais perto dele, abrimos espaço para a graça florescer. Então, esta noite, reserve um momento. Olhe ao redor de sua casa. Pergunte a si mesmo: que história cada objeto sagrado conta? Nasceu da devoção ou apenas da decoração? Inspira paz ou confusão? Se houver mesmo uma sombra de dúvida, traga-a à luz. Reze sobre ela. Peça para ser abençoada ou desfaça-se dela. Cada ato de reverência recupera seu espaço para o céu. A mensagem do Padre Pio não é de superstição, mas de responsabilidade sagrada. A fé, quando vivida conscientemente, transforma tudo o que toca. O terço em suas mãos pode ser uma corrente que o prende ao medo, ou uma escada que o eleva à graça. A escolha não reside nas contas, mas no coração que a segura. Se esta mensagem despertou algo em você, escreva nos comentários abaixo. Proteção espiritual. Que suas palavras se tornem uma oração para outros que podem estar lutando em silêncio. Cada comentário é mais do que texto. É uma faísca de luz, lembrando alguém de que não está sozinho em sua fé. E se os ensinamentos do Padre Pio trouxeram paz ao seu coração, ajude-nos a compartilhar sua sabedoria com o mundo. Curta este vídeo, compartilhe-o com um amigo e assine nosso canal para que juntos possamos espalhar sua mensagem de fé, esperança e discernimento divino. Cada ato de compartilhamento, cada momento de escuta, aproxima outra alma da compreensão do poder da graça. Que a bênção do Padre Pio repouse sobre você e sua casa. Que suas orações subam puras, sua fé permaneça firme e seu coração permaneça inabalável na luz. Lembre-se de suas palavras, simples mas eternas. O terço é a arma para estes tempos, mas toda arma deve ser usada com sabedoria. Obrigado por se juntar a esta jornada. Até a próxima, mantenha a fé em seu coração e deixe que cada oração que você sussurra se torne uma ponte entre sua alma e o céu.